Eu ia esperar um pouquinho a galera entrar. Tô vendo que a doutora Brenda entrou, o Eric entrou. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos uma convidada muito especial. A gente vai deixar aí os contatos dela para que vocês possam segui-las, acompanhar o trabalho dela, que é uma pessoa extremamente iluminada por Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre a doutora Alessandra. O sobrenome dela é um pouco difícil, me perdoem. Doutora Alessandra Lautenschlager. Ela é graduada em Direito pela PUC. É graduada também em Letras pela Universidade Brás Cubas. É especialista em língua portuguesa, psicopedagogia, neuroaprendizagem, psicomotricidade e transtorno do aprender. Ela está se especializando agora em análise do comportamento aplicado ao autismo e a pessoa com deficiência intelectual. E também é fundadora da TELUS, espaço multidisciplinar aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Então ela é uma neuropsicopedagoga. Como que eu conheci essa mulher extraordinária? Nós estamos juntas, enganjadas aí na luta da pessoa com deficiência em Mogi das Cruzes. Então a gente movimentou bastante as pessoas aí nos últimos meses, tá? Desde o ano passado, com a aprovação de alguns projetos de leis que beneficiam a pessoa com transtorno do espectro autismo. E dessa nossa relação, ela foi convidada a ser nossa membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da UB de Mogi das Cruzes. Então, ela que nos traz as informações técnicas para que todos os membros e também os convidados de todas as nossas palestras e também os assistidos que participam de alguma forma das nossas ações sociais tenham acesso aos seus direitos e também tenham acesso à informação a respeito de cada deficiência. Então é com muita honra que eu convido essa mulher maravilhosa para participar com a gente dessa live. Então hoje a gente vai falar sobre a educação à distância, né, das crianças que têm algum tipo de necessidade especial, alguma deficiência, principalmente as intelectuais, como que os pais vão trabalhar isso em casa no período da pandemia. Vou chamar a doutora Alessandra. Boa noite, doutora Alckmin. Seja bem-vinda. Olá, boa Olá, noite. doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu fiquei um pouco envergonhada aí com você falar que eu sou extraordinária e tal. Eu sou uma pessoa comum, que acredita em algumas coisas, mas sou, assim, não me vejo dessa forma. Eu Mas eu vou te gostei falar bastante. porque vou até te falar por que eu te apresentei dessa forma. Um monte de gente não sabia que a gente se conhecia e um monte das pessoas que eu conheço vieram falar comigo por causa dessa live. Ai, que Então, galera, legal! essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Então, quem não conseguir assistir, vai poder assistir depois de novo, que vai ficar gravado. Então, muitas pessoas te têm com muita admiração, com muito carinho, seja porque foram seus alunos, seja É. porque conhecem de perto o seu trabalho. Então, eu digo com carinho mesmo. É uma pessoa extraordinária, muito iluminada. Obrigada, foi uma surpresa, mas eu fico bastante grata. Então, doutora, para a gente começar esse nosso bate-papo, para quem não está entendendo o que a gente está falando, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você chegou nessa profissão tão bonita, quais foram os degraus que você teve que alcançar. É, bom, a minha primeira graduação foi em Direito, né? Então, acho que a primeira grande assim, batalha que eu tive que enfrentar foi fazer as pessoas aceitarem que eu ia abandonar uma carreira, a princípio promissora, né? Que poderia me dar uma condição financeira melhor, e eu ia abraçar aquilo que eu sempre amei, que é a educação, né? Então, eu não sei da onde veio tanta.
determinação, mas eu me formei e no ano seguinte já comecei a dar aula, né? Eu tive um grande anjo da guarda, que foi a dona Durcília Verreschi, que era diretora do Colégio São Marcos. O aniversário dela foi domingo, mas hoje ela tem Alzheimer, então ela nem está nos acompanhando. Mas ela, para mim, ela foi uma pessoa determinante em todo esse processo. Porque ela acreditava na educação como uma mola propulsora, algo que pode transformar as pessoas e a sociedade. E eu também sempre acreditei nisso. Então, ela realmente me apoiou muito nesse caminho. Quando eu comecei a dar aula, a primeira foi uma surpresa para mim perceber que tantas pessoas tinham dificuldade para aprender, né? Mas até então eu não tinha nenhuma informação a respeito nem de transtorno de aprendizagem e muito menos das outras questões que podem acometer e dificultar a aprendizagem, né, de alguém. Então, eu dei aula uns 10 anos sem nenhum conhecimento a respeito de nenhum transtorno, nem de dislexia, nem de déficit de atenção, de nada. Não se falava sobre isso, né? Eu fiz magistério, meu magistério foi daqueles magistérios antigos, de 4 anos, muito bem embasado, né? Cheguei a fazer estágio na IMESP e na APAE, mas era superficial, né? Era como assim, olha, vocês vão lá, vocês vão ver isso, mas vocês não vão trabalhar com isso, né? Mais ou menos assim. A partir de 2000, do ano 2000 para frente, realmente a gente começou a receber as inclusões na escola. E daí a gente já sabia, né, muitas vezes que aquela criança tinha uma dificuldade já diagnosticada, vamos dizer assim. E foi aí então que eu comecei a minha busca, né? Muito lentamente, eu acho que eu tive um delay aí na reação, mas eu fui buscando as especializações para eu poder ser uma professora melhor, né? Eu não pensava em atuar no ambiente clínico. Eu queria continuar na escola. Eu gosto de escola, gosto de aluno, gosto de carteira, diário de classe, eu gosto. Mas com o tempo e conforme você vai conhecendo mais, tendo mais informação, eu percebi que meu campo de atuação ali ele estava limitado. Eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer por todas as pessoas que eu queria atingir. Então, a princípio, eu pensei em conciliar a escola com clínica, mas depois eu vi que na clínica eu atingia mais pessoas. Por quê? Principalmente porque eu estou perto das famílias, estou muito próximo, eu e a família, né? Não tem um coordenador, um dono de escola, nem nada, sou eu e a família. Então, eu entendo muito melhor o impacto de tudo que acontece com aquela criança, não só nela, e não só no ambiente escolar, e não só em termos de aprendizagem, mas na vida dela e da família dela. Então, tudo passou a ter um outro significado para mim, né? Eu não só ensino algumas coisas para minhas crianças, eu convivo com as minhas crianças e dou a mão para quem quiser, para elas e para as famílias, para a gente juntos superar os obstáculos que surgirem. E não só para crianças especiais, né? Porque a gente tem as crianças com transtorno de aprendizagem e transtorno de déficit de atenção e outros transtornos que a escola também não está preparada ainda para trabalhar com eles, né? Estava até comentando isso um pouquinho antes da live. A educação, ela passou por um momento complicado, onde a gente pensa que a tecnologia veio para ajudar, mas de fato não está ajudando, né? Hoje você não tem um olhar individual para os alunos mais, né? Então, nem com os alunos típicos, eles estão conseguindo ter um controle de uma educação de qualidade. Imagina para aqueles alunos que precisam de algum tipo de adaptação, né? Nossa, a gente está vivendo esse momento, ele é um momento crítico, mas eu acredito que o caos ele traz uma transformação, né? Sempre começa assim. Se a gente estivesse num momento de equilíbrio, a gente não estaria transformando. Então, é que a gente está vivendo o olho do furacão, mas ele vai trazer mudanças muito boas. E Mogi é uma cidade que tem muita gente lutando pela educação.
A gente, acho que até a comissão ou outros grupos, se a gente conseguir unir essas pessoas, a gente vai conseguir unir forças. Com Conheço certeza. bons professores muito interessados, donos de escola, pessoal da rede pública também, que é bastante interessado. O número é pequeno, mas a força é grande. Com certeza. E o que te levou a trabalhar com pessoa com deficiência? Olha, trabalhar com pessoas com deficiência, ou pessoas, né, não gosto muito desse nome, né? Porque todo mundo tem uma deficiência, né? Eu não sou eficiente em tudo, né? Eu tenho deficiências em muitas coisas, né? Mas precisava de uma nomenclatura e foi essa nomenclatura que deu. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as pessoas, né, especiais, vamos dizer assim, você conhece o ser humano na sua essência. As pessoas especiais, elas têm menos máscaras, né? Verdade. E tudo está muito visível. A gente não consegue, essa pessoa, ela não consegue esconder muito as suas dificuldades, né? As suas limitações, que nós, né, ditos típicos, conseguimos, né? E muitas vezes a gente passa por mais eficiente ou por mais competente do que realmente somos. E eles são a flor da pele. Eles são amorosos e eles são bravos quando eles têm que ser e falam que não sabem, muitas vezes falam que não querem saber, né? Então eles trouxeram assim para mim uma ressignificação do que é ensinar. Hoje, toda vez que eu trabalho com conteúdo ou com desenvolvimento de uma habilidade com uma criança ou um jovem, o meu foco é a funcionalidade daquilo que eu estou trabalhando, né? E eu acho que nas escolas também deveria ser assim, né? Pode não ter um fim imediato, mas eu preciso pensar que, de alguma forma, aquilo vai melhorar a qualidade de vida deles. Então, eu realmente me tornei uma educadora quando comecei a trabalhar com pessoas especiais. Até então, eu acho que eu era só uma professora. É E é um desafio diferente. que realmente mexe com a gente. Isso que você falou é tão palpável, né? As pessoas É. que realmente interagem, elas sabem o quanto é diferente, o quanto eles são sinceros, reais, né? O quanto aquele Uhum. amor ele é incondicional. Então é diferente sim, e a gente começa a se ressignificar o tempo inteiro. É bastante interessante. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quais são os desafios dessas pessoas, então, que tenham, vamos especificar ainda um pouco mais, a deficiência intelectual? Quais são os desafios delas no aprendizado, na alfabetização? Quais são os maiores desafios que elas enfrentam hoje no Brasil? Olha, são muitos, né? A escola, os programas de ensino, a base curricular, os livros didáticos, as metodologias e as estratégias, elas são todas desenvolvidas com foco no indivíduo típico e intelectualmente muito hábil, né? Nem vou dizer assim. Então, porque nós temos pessoas que não apresentam alguma deficiência intelectual, mas não são hábeis intelectualmente, como a base curricular e tudo que se vem depois disso espera que sejam. Como eu, por exemplo, não sou hábil nos esportes, né? Isso não faz de mim um cidadão menos qualificado, né? Então, a gente tem um mito com relação à intelectualidade, né? A gente não pensa na cognição, que são as habilidades mentais. A gente pensa muito em acúmulo de conhecimento. E acumular conhecimentos, acumular informação para essas pessoas é muito difícil, porque a memória, vamos dizer assim, porque vamos pensar, se a gente lembrar da nossa educação, a gente vai ver que a gente usou muito mais a memória do que o raciocínio, né? E a memória, ela é uma função cognitiva muito, é uma função mental alta,
né? Que ela necessita de outras, né? De atenção, de processamento de informação, uma série de coisas. Que uma pessoa com deficiência intelectual, mesmo que seja leve, ela já apresenta aí alguns déficits nas funções cognitivas de base, como a percepção, por exemplo, que é a base de entrada da informação. E a gente não tem nenhum trabalho, nenhum material, nenhum preparo dos nossos docentes e do próprio sistema de ensino voltado para a estimulação dessas habilidades de base que poderiam potencializar ou diminuir a dificuldade das pessoas com deficiência intelectual. Então, não é só adaptar o material. As pessoas pensam que é só adaptar o material, é só ter uma sala de AE. Não é isso, é mudar o sistema. A gente tem que mudar, não é tudo. A legislação está aí, ela é boa, mas a gente precisa colocar ela em prática. Exatamente, mas é aquilo que você falou mesmo, a estrutura da educação, ela tá bem complicada. Se você for ver o índice total dos alunos que são considerados típicos no índice mais básico, que é a prova do Enem, eles não têm um bom rendimento. E aí você fala, será que só alunos da escola privada têm intelecto? Aí você vai pegar também os índices, não são todos os alunos de escola privada que têm um bom índice. Então, assim, tem que ser avaliado até mesmo para o típico. Então, o nosso olhar hoje é de dizer, vamos parar de falar essa palavrinha que tanto nos incomoda de inclusão, porque essas pessoas já estão na sociedade, né? E começar agora a entender quais são as suas necessidades, porque muitas delas também são as nossas, como você mesma disse. Nem todo ser humano é extremamente hábil para todas as inteligências, não é mesmo? E diversificar isso, trazer uma estrutura que volte, né, a atender o indivíduo, cada aluno, né, dentro das suas habilidades. E nisso você acaba atendendo melhor os alunos com deficiência, né? Que é possivelmente um dos nossos projetos futuros aí da comissão, né? É isso aí, se Deus quiser. A educação e a aprendizagem escolar, né, como hoje todas as crianças têm que estar matriculadas, né, na escola regular, até lei, ela mexe muito também com a nossa autoestima. Né? Então, não é porque a pessoa é portadora de alguma necessidade especial, que ela apresenta alguma deficiência, que ela não percebe que ela não é tão eficiente ou não consegue fazer as coisas como os outros. E daí a gente afeta uma outra questão, né, que é uma questão da própria autoimagem. E essa autoimagem muito, vamos dizer assim, pouco trabalhada e pouco desenvolvida, né, e pensada mesmo, constrói, né, acaba assim, nós temos adultos que não se julgam capazes, né, que não exercem a sua cidadania na plenitude. Então, a gente tem muitos desdobramentos depois para a nossa sociedade. Né? Então, não é um problema escolar, não é um problema da escola. Esse problema extrapola os muros da escola. Com certeza. Isso é verdade. E a gente pensa que a escola, na verdade, vai ser o primeiro passo, né, para resolver os problemas, mas não é só ela que tem a solução para todos os problemas do Brasil, não é assim. Mas com certeza é o primeiro passo, eu acho que é o passo mais urgente que a gente tem que dar hoje, né? Eu acho. Quais seriam os desafios dos profissionais que atuam nessa área que nem você? O que eles enfrentam de dificuldade para conseguir trabalhar, por exemplo? Dos que estão na área clínica, você diz, ou dos profissionais na escola? Na escola. Olha, são muitos, né? Então, assim, eu não vou ficar falando aqui do salário do professor, porque senão eu vou chover no molhado, né? Mas é uma coisa importante, porque o professor precisa ter uma certa segurança, uma certa estabilidade para que ele possa investir nele mesmo, na formação dele. Então, hoje, a grande diferença que tem dessa profissão, né, ou dessa área de atuação para outras é
quase inviabilidade de investimento em si mesmo, né? Na sua formação. Então, sem formação especial, específica, vamos dizer assim, nem especial, específica, fica difícil, porque a gente precisa entender como é a dinâmica e como é o funcionamento cognitivo, emocional de uma pessoa dentro de determinado transtorno. O transtorno, ele não nos diz, estudar um transtorno ou uma deficiência não nos dá uma receita de como ensinar aquele ser humano, porque ele continua tendo individualidade, né? Então, dois indivíduos com síndrome de Down, né, que vão pegar uma coisa bem genética mesmo, eles não aprendem da mesma maneira, mas eles apresentam certas deficiências comuns que a gente sabe quais são alguns desdobramentos, né? Então, o professor, ele precisava estar munido dessas informações para que ele pudesse exercer melhor o seu fazer, pudesse planejar melhor, entender de desenvolvimento mesmo, cognitivo, neurocognitivo, e ele pudesse falar com os pais de uma forma com mais autoridade. Sempre que eu vou numa escola, eu boto a bola do professor muito para cima. Eu falo, não baixa a cabeça, se apropria daquilo que você está falando, estuda e conversa com o pai. Você é uma autoridade agora, né? Porque as pessoas, assim, a gente vai ao médico, por exemplo, e o médico pede um monte de exames. Aí, o que ele falar para nós, a gente vai acreditar. Não, isso aqui não é nada, ou isso aqui é grave, ou, né? E o professor não tem a mesma força na sociedade. Então, muitos questionam a nota, questionam o processo de avaliação, questionam a metodologia. E o professor, ele vai se encolhendo e não tem autoestima também, não é uma profissão valorizada. Então, muitas vezes ele fala de igual para igual. Eu não acho que o professor tem que ser prepotente. Não é isso. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu acho que a gente tem que se apropriar daquilo que a gente faz para poder explicar com bastante competência e coerência o nosso fazer. Só que para isso a gente tem que estudar. E tem que estudar muito. Exatamente, eu estou entendendo muito bem o que você está falando, até porque numa live anterior que eu conversei com a personal Daphne Santana, ela comentou essa questão também, para poder existir um desenvolvimento efetivo de cada aluno, né, como indivíduo, ou seja, um atendimento personalizado, tem que haver essa conversa do pai com o profissional. Então, se esse profissional é professor, tem que ter a conversa direta dos professores com os pais. Por quê? Porque o professor ele tem que ter a humildade de conversar com os pais e perguntar: e aí, quais são as manias dele? Quais são as vontades dele? O que mais chama atenção? O que mais desagrada? Ele precisa entender aquele indivíduo até para conseguir colocar isso dentro do programa pedagógico dele, né? Sim. Se a gente tem ali um indivíduo que tem hiperfoco, vamos tentar incluir, então, no hiperfoco, claro, dentro das possibilidades médicas, aquilo que ele gosta para poder ajudar no desenvolvimento de cada indivíduo. Então, eu estou entendendo, sim, essa conversa acaba sendo muito do diretor com os pais e despreza um pouco a figura do professor, quando, na verdade, é o professor que passa a maior parte do tempo com seu filho. Então, é ele que você tem que conversar, é dele que você tem que ser amigo, né? O professor tem que saber fazer as perguntas para os pais, como se fosse uma anamnese mesmo, que o terapeuta acaba fazendo. Eu acho que. E tem muito material que é disponibilizado para professores, que não é restrito de nenhuma área, né? E o professor também tem que saber explicar determinadas coisas. Por exemplo, assim, uma criança de 4 anos, ela ainda não fala. Não deu o tempo dela. Não é isso. Está muito fora da linha de desenvolvimento. Uma criança com 3 anos, ela não pula, né? Ela não consegue, assim, com o cotovelo direito, encostar no joelho esquerdo, né? Que a gente chama de padrão cruzado. São algumas coisas bem
simples até de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, que o professor precisa ter, principalmente o professor da educação infantil do Fundamental 1, porque é ali que, né, que se houver a intervenção, a gente vai ter a melhor recuperação, né? Ou a gente vai poder diminuir, né, os problemas, né, que essa criança vai ter no futuro. Então, Sim. eu sempre falo isso muito. Inclusive, a gente estava falando isso, né, a nível municipal, que seria usar o M-Chart, né, que é um formulário de diagnóstico precoce, como ferramenta na rede pública e na rede privada de auxílio mesmo, né, aos profissionais da saúde, da educação, para ajudar a entender ali a necessidade de cada indivíduo. E quanto mais novo, melhor o progresso depois, né, desse Isso. multidisciplinar. Porque a gente sabe que principalmente o autismo, né, se você não desenvolve, ele pode ter até um retrocesso, né? Então, se não Exatamente. tiver. Vai agravando também, né? Porque assim, vamos pensar que se até 3 anos ele tem 1 ano aí de lacuna, né? E isso não há uma intervenção, e vai passando os anos, essa lacuna vai cada vez mais aumentando, né? Então a gente tem uma piora do quadro, que poderia não ter um desenvolvimento tão grave, né? Mas não teve uma intervenção aí precoce, ou mesmo que não seja na primeira infância, o mais cedo possível, né? Uhum. E você acha que aqui em Mogi das Cruzes nós temos uma estrutura boa para a educação e aprendizado das pessoas com deficiência? Pode ser séria. Ó, eu acho que a gente ainda deixa muito a desejar. Eu vejo muita boa vontade por parte de alguns professores e de algumas instituições de ensino, não só da rede particular, como também da rede pública. Mas eu acho que a gente, até Mogi, por ter uma tradição, né, de uma cidade de educação, com universidades, né, e com tantas boas escolas e com a formação, né, a gente tem os cursos. Agora, hoje em dia não tem tantos, né, mas a gente tinha o curso de letras, por exemplo, da UMEC, ele era no guia do estudante, ele era mais alto padrão, né? Então a gente teve uma tradição assim bastante forte na área da educação. E eu acho que por conta disso, pela proximidade que a gente está de São Paulo, né, onde tem tantos recursos de formação e de informação, eu acho que a gente está muito atrasado, né? Tem muita coisa que ser feito. É difícil a gente obter as informações. Por exemplo, quando eu comecei a atuar como psicopedagoga, tudo bem, a lei está lá, eu posso ler, mas às vezes eu precisava de algo mais efetivo para saber realmente quais eram os direitos da criança que eu atendendo, né? O que eu poderia exigir ou não da escola. E eu fui muitas vezes a órgãos públicos, não vou mencionar, né, mas aqui da região, no âmbito municipal e no âmbito estadual, e eu não conseguia as informações. Era direito dele ter avaliação adaptada? O professor tem que dar mais tempo? Onde está isso, né? Eu posso reclamar para quem? Né? Entendeu? E foi muito complicado, até a gente ir conhecendo uma pessoa ou outra, e daí essa pessoa. Mas não tem que ser assim, isso tem que ser uma informação pública, de acesso geral, todo mundo tem que ter acesso a essa informação, entendeu? E eu acredito que deva ter uma uniformização também de conduta entre as escolas. Não pode uma escola fazer de um jeito, outra escola fazer de outro jeito, né? E não haver uma fiscalização nem nada. Né? Porque isso traz muito sofrimento. As pessoas não pensam, mas é muito sofrido para a criança e para a família. Com certeza, muito. Porque foi que nem você falou, ele tem ali uma consciência, né, da sua autoimagem, ele já sabe que ele tem uma dificuldade, ele já entende que ele não é igual, e aí quando a família percebe isso e quer ajudar, não consegue chegar na informação que vai trazer para ele um desenvolvimento onde ele vai minimamente ser mais funcional ou igual, né, no desenvolvimento.
Então, a gente tem que trabalhar essas questões sim. Vamos ver se a gente conscientiza através dessa live o pessoal para que as pessoas busquem juntas os mesmos objetivos, né? Melhorar aí a educação. Mas eu queria te fazer outra pergunta. Com esse negócio de isolamento social, pandemia, quarentena, como que isso afeta no desenvolvimento de aprendizado de todas essas crianças que estavam ali com a sua rotina, né? De aprendizado, com as suas professoras, ou então com seus outros profissionais, né? Multidisciplinar. Como que isso afeta no dia a dia deles? Olha, foi muito grave, né? Nós não, eu penso assim, se nós não fomos muito preparados, né? Apesar da gente estar vendo o que estava acontecendo na Itália, tudo, uma coisa é você ver no jornal, outra coisa é você vivenciar, né? Então, como a gente foi pego muito de surpresa, não houve um planejamento até para a gente saber como atuar, né? A partir desse isolamento ou desse corte, desse rompimento, né? Então, eu fiz força para continuar atendendo, mesmo à distância, né, online, a maior parte de crianças possíveis, né? Algumas é difícil por causa do tipo de interação, né, e do tipo de resposta que aquela criança pode te dar, às vezes inviabiliza, né, o online, mas qualquer tipo de estimulação nesse momento é primordial. As crianças não podem parar totalmente, né? Elas não podem parar. Eu sei que muitas mães vão falar assim, nossa, mas é muita coisa, eu tenho que continuar no home office, eu tenho que dar conta da escola da criança, eu tenho que dar conta das tarefas de casa, porque agora nem as nossas ajudantes podem vir, né? Então, o ideal, o que eu sempre recomendo é que a gente crie uma rotina, seja criada uma rotina, né? Em que a criança consiga ter os momentos, né, de alguma estimulação, seja ela acadêmica ou cognitiva ou motora, né? Que ela tenha os momentos de descanso e que a gente consiga, que os pais consigam planejar até algumas atividades lúdicas que são também formas de manter a estimulação da criança, né? O que não pode é parar totalmente, né? Principalmente agora assim, da questão da educação, né? Vamos pensar na escola para essa criança especial, por exemplo, né? Nessa modalidade online ou com materiais, né? A prefeitura de Mogi preparou material específico e não sei se já todas as crianças receberam, mas eu tenho notícia de que algumas crianças receberam, né? Aí existe muita crítica, né? Muita gente fala, mas é muito pouco ou não está adequado, né? Mas a gente nesse momento tem que pensar que todo mundo está aprendendo em cima do problema, assim, tá todo mundo, né, de última hora. Então, eu achei muito boa a iniciativa deles, né? Demorou um pouquinho, mas eu acho que é porque eles estavam se organizando. Então, eu não sei como está na esfera estadual. Apesar que na esfera estadual, na pré-escola e Fundamental 1, eu acho que é tudo da prefeitura, né? Em termos públicos, estou falando. Mas a gente tem os nossos jovens especiais também na escola estadual, né? Então, eu não sei como que está com eles, né? Para eles, mas não, eu vi aqui uma pergunta, né? O que eu acredito que acontecerá no pós-pandemia? Como será o nosso ensino, né? Se o ano está perdido. É da Bianca. A Bianca é uma fono aqui de Mogi que foi minha aluna. Eu dei aula para ela. No Fundamental 2, assim. Não, e eu não acho que existe ano perdido. Não acredito nisso. Por mais que, vamos dizer assim, a questão do conteúdo, vai ficar um pouco atrasado, ou a gente vai ter que rever alguma coisa, o nosso conteúdo é muito extenso, tem muita coisa que pode ser retirada dali e que a gente pode ensinar aquilo que é mais importante e que é, vamos dizer assim, pré-requisito para algum outro conteúdo posterior. Então, acho que nesse momento tem que se focar nisso, né? E as crianças especiais, no caso,
não podem parar de receber os seus estímulos. A gente conta aí com a família, né? Alguém me perguntou assim se eu acho que se eu tinha sugestões, né? De como, não sei se é sugestões de atividades ou sugestões de como organizar a rotina. Se você Tenho conseguir dar os sugestões, sim. dois, Oi? se você conseguisse dar pelo menos uma dica dos dois, porque eu acho que todos os pais hoje que estão com as crianças em casa, a gente deu dicas de esportes, né, para desenvolver aí a qualidade física, mas a gente precisa também de dicas de como orientá-los, né, com esse material ou não, se deixar de lado esse material e partir para outra estimulação, mas continuar estimulando de que forma? Tem alguns pais que não têm mesmo a menor ideia de como fazer isso agora nesse período pandêmico. Olha, vamos supor, você está lá fazendo atividade com seu filho, né? E você está vendo que ele tem muita dificuldade, muita, que parece que ele não está aprendendo nada com aquilo. Na análise do comportamento, tem uma das estratégias, né? Que é uma estratégia que a gente diminui o erro da criança, né? Tem o nome de aprendizagem sem erro. Tem toda uma fundamentação científica para isso, né? Mas eu vou falar bem na prática. Na prática é assim: a gente faz uma pergunta ou dá um comando. Quando a gente percebe que até 5 segundos, mais ou menos, não vem uma resposta, a gente dá a resposta, né? Isso, na verdade, a gente está criando um modelo para a criança de resposta. Então, nesse momento, os pais não vão ser terapeutas, não é isso que eu estou sugerindo. Mas se o seu filho fizer atividade com a sua ajuda, não tem problema. É melhor do que ele não fazer a atividade. E é importante que seja o mais gostoso possível, como se você estivesse brincando de escolinha com ele. E depois, naquele foco principal, uma criança em fase de alfabetização, por exemplo, né? O que eu devo focar, né? Na identificação das letrinhas, mesmo que ela não saiba nomear, mas que ela saiba distinguir uma letra de um número, né? Ela não sabe que é o A e o 1, mas você perguntou para ela onde está a letra, ela apontou o A, já é né? Vamos dizer assim, um avanço. E daí a gente vai criando outros, né? Mas que seja lúdico, não pare de estimular. Ajude a criança a fazer. Conte para ela que você também teve dificuldade, mesmo que você não tenha tido. Acalme essa criança. As crianças, elas estão percebendo tudo que está acontecendo e todas essas mudanças, né? Nós adultos em casa também não estamos com dificuldade, né? Muito tensos, ansiosos. A criança acaba como uma esponja pegando isso. As crianças especiais, muitas vezes, mais do que as outras crianças, porque elas são muito conectadas nos pais, né? Elas têm uma ligação forte. Agora. E elas têm menos manejo, né, do próprio comportamento. Elas têm menos freio inibitório, menos iniciativa, né, para iniciar alguma atitude. Então, é muito importante que o pai crie uma rotina, a mãe crie uma rotina, né? O tempo, ele é sempre pequeno, sabe? Assim, então, vamos lá, 10 minutos de atividade, vamos parar um pouco. A criança pode ajudar nas rotinas de casa, porque assim, ela fica perto de você, né? Não vamos deixá-las muito expostas aos eletrônicos, mais do que elas já têm que ficar, inclusive, para poder fazer as lições, né? Para assistir videoaula. Traga ela para perto. Aproveite o momento de uma atividade, assim, por exemplo, de casa, para já estimular algumas coisas, né? Por exemplo, a criança está na letrinha do F. Olha, faca, fralda, né? E fofo. Parece que é pouco isso e parece que é insignificante, mas não é. Isso, na verdade, cria significado para a aprendizagem da criança, né? E não sei, mais sugestões eu posso dar, em particular, se alguém quiser. Pode me mandar a mensagem lá pelo... Adoro essas pessoas que falam que eu sou maravilhosa. Viu? Sou eu.
Pode me mandar lá pela própria página da Telos, né? Ou aqui no Instagram, né? Que é o Telos Mogi, ou pelo WhatsApp da clínica. Eu vou dando dicas. É só me perguntar que eu vou dando. Gente, acessem mesmo as redes sociais dela, porque ela traz bastante novidade lá. Vocês conseguem entender melhor o que ela está falando através do trabalho que ela já tem ali na Telos. É incrível o trabalho dessa mulher, gente. Sou Ai, apaixonada gente. pelo que você faz. E eu acho que o medo dos pais é talvez essa falta, na verdade, de apego, né? Porque você tá tão certo de que ele precisa, né, de outro profissional, de outra atenção, que às vezes você não sabe o que aquele profissional faz, você não entende é, direito qual é a importância daquele ato, mesmo que seja simples pra gente, mas se você for ver, até para as crianças típicas, essas atividades são extremamente simples agora no período de pandemia. Não tem que ser São. extremamente complexo. Tem que realmente Uhum, você dar atenção. É aquilo que eu estava falando mais cedo com outros advogados, inclusive. Se a gente, adulto, se você está trabalhando em home office, se você não está trabalhando em home office, eu tenho certeza, para você está sendo difícil pra caramba. Você está é. estressado, você está ansioso. Agora imagina você, a criança que tinha aquela rotina, porque muitas das vezes as crianças elas têm rotina até mais complexas do que a nossa, porque eles têm horário para Uhum, acordar, têm horário para estudar, têm horário para fazer atividade física, para comer, né? Hora para voltar para casa, dormir. A gente vai fazendo um monte de coisa, nem sempre um dia é igual ao outro, mas a gente consegue se adaptar. E essas crianças, como que elas ficam agora? Né? Foi que nem você falou, não dá para jogar lá atrás da TV e ficar ali o dia inteiro, que isso nem para as crianças típicas isso é aconselhado. Imagina para uma criança que tinha uma rotina que ela muitas das vezes necessita dessa rotina para conseguir ter um desenvolvimento, né? uhum, Então, tentar ter um pouquinho de paciência, se colocar no lugar, né, da criança que está aprendendo. É pequenininho, é pouquinho, mas faça isso todo dia, crie essa rotina, busca ali nas redes sociais, tem um monte de informação interessante no YouTube, de atividades lúdicas, como a doutora Alessandra falou. A Daphne também contou, deu pra gente uma dica de contar histórias, né, para as crianças. Então, é uma maneira de cansá-los antes de dormir para poder estimular que eles durmam, porque muitos estão tendo dificuldade de dormir, aí não dormem a noite inteira e cochila durante o dia, e aí o pai também não dorme, aí fica aquela coisa doida, né? Todo mundo estressado na pandemia. Mas é isso, gente. A gente quis trazer um pouquinho aí da importância, né, do dia a dia, da rotina, que tem que trazer um pouquinho, sim, da educação à distância. Quem tiver o material em mão, senta com o filho, acompanha ele. Mesmo aquele que não tenha, não lembra mais de como que funcionava as coisas, senta, ele vendo que você também não lembra de tudo, ele vai ficar bem, né? Imaginando que não é só ele que tem essa dificuldade agora, que não é ele o problema, né? É toda a uhum, situação, tá difícil para todo mundo, não é algo que a gente esperava ou saiba lidar, né? É algo totalmente uhum. excepcional a pandemia, mas que isso É vai uma passar. coisa, Ingrid, que as crianças adoram, e não só as crianças, os meus jovens também. É quando eu vou fazer alguma atividade com eles, eu falo assim, vixe, como isso aqui é difícil. Meu pai do céu, nós dois vamos ter que desvendar isso aqui. Porque a criança e o jovem, eles têm a ilusão de que o adulto sabe tudo. Então, quando a gente se desconstrói, se desveste, se despe um pouquinho e fala, nossa, vixe, isso aqui é muito difícil, mas a gente vai conseguir. A criança ela se motiva mais, né? Porque se você já vem dizendo, nossa, você não sabe, isso aqui é muito simples, por que você não faz isso? A gente acaba com a motivação. E não existe aprendizagem sem motivação. É muito importante isso. A aprendizagem ela é um mecanismo mental que precisa de emoção.
né? E de emoções que criem boas memórias, porque daí a criança, cada vez mais, ela vai querer aprender, porque ela vai relacionar bons momentos com a aprendizagem. Então, e se você achar que está muito difícil mesmo, pai ou mãe, não tem problema, pula alguns exercícios, fala, não, esse aqui a gente vai fazer depois, vamos fazer esse aqui, vamos começar por esse, vamos começar por aquele, né? Mostra Uhum. essa flexibilidade também para a criança. Quanto mais você conseguir flexibilizar, no bom sentido, não no sentido de burlar regras, nem de passar a mão na cabeça, mas de realmente ver o que é ali no momento primordial, você ensina a criança a ser flexível também, né? Uhum. Então, é um momento bem caótico, mas é um momento que também aproximou as famílias, né? A gente teve a dádiva de estar podendo passar mais tempo juntos. Pelo amor de Deus, não estou minimizando as mortes, por favor, não é isso. Mas eu sei que é gravíssimo tudo que está acontecendo. Mas, por outro lado, a gente pôde passar algum tempinho junto, né? Que fazia tempo que a gente não Muitas passava. famílias aí. A gente viu principalmente os famosos, né? E os jogadores que já não tinham essa proximidade por tanto tempo com a própria família. Então, eles estão descobrindo aí como lidar com os filhos. Então, voltando a ser criança junto com os filhos, eu acho que o que você falou é muito importante, porque muitas dessas crianças, elas também, elas se sentem estimuladas pelo desafio, né? Nossa, meu pai também não sabe, que desafiador. Então, nós dois juntos vamos descobrir. E é aquela questão da motivação que você falou. Outra coisa que a gente também estava falando, que essa questão da inflexibilidade, ela é importante a gente entender, porque lá na escola você tem ali seu calendário anual e etc. Mas a gente estava conversando até o advento da internet, enfim, dessa questão do curso EAD. Muitas daquelas matérias, elas poderiam ser passadas de uma maneira muito mais rápida, né? Se a gente estudasse de fato em casa, né? De forma Uhum. metódica. Então, que nem a gente estava falando, uma coisa é absurda, mas é verdade. Uma pessoa que senta para estudar todo o conteúdo, vai, de uma faculdade de direito, que é uma faculdade de 5 anos, mas assim, se ele tiver realmente uma metodologia boa, ele consegue tranquilamente estudar todo o conteúdo em 6 meses. Então, não se apeguem tanto a esse material como se aquilo fosse a única coisa certa na vida, tá? Porque, como a gente estava falando, esse material não é um material indicado e maravilhoso para todas as crianças, nem para todas as crianças típicas, né? Então, Sim, sejam flexíveis, e isso não vai interferir diretamente no desenvolvimento. Acho que a gente consegue correr atrás disso depois que tudo voltar ao normal. É realmente lamentável o que está acontecendo. A gente teve notícias assim bem tristes de familiares, cuidadores, no caso, de pessoas com deficiência que faleceram e não foram poucas. Ou uhum. seja, elas também tinham algum tipo de comorbidade, se tornaram vulneráveis nesse período de quarentena. Então, assim, é um momento de muito luto, de muito pesar, de muita dor. Mas a gente tem que ficar firme, porque esse período vai passar. E quando passar, a gente tem que estar todo mundo unido, né? Todo mundo É, alinhado para viver esse período pós-pandêmico, né? é verdade. E Ingrid, uma coisa que a gente acabou não falando, né? Eu acho importante os pais entrarem se comunicarem com as escolas, darem um feedback, não no sentido de reclamar, mas no sentido de dar um termômetro mesmo para as escolas, para os professores, de como estão sendo essas atividades em casa. Porque quando a gente prepara uma atividade, nós como professores, a gente imagina um determinado ambiente que às vezes é aquele que a gente tem na nossa casa, né? Baseado na nossa rotina, né? Nas nossas relações familiares, nas nossas partes da casa. Então, vale a pena a família, nesse momento, ficar numa comunicação positiva e de construção mesmo e falar: olha, isso não está funcionando para o meu filho. Vocês podem me dar uma sugestão de alguma coisa alternativa que esteja. Que vá estimular ou que vá trabalhar esse mesmo conteúdo, né? Eu acho que esse diálogo também é muito importante agora, né? Porque pensa um professor pensar numa atividade para N crianças que estão em N famílias
compostas de formas diferentes, em ambientes diferentes, né? Com rotinas diferentes. Então, é importante a família, de modo muito positivo, falar, olha, para mim não está funcionando, tem alguma sugestão, uma alternativa, né? Ao lado dessa tranquilidade dos pais. Os pais têm que ficar tranquilos, né? Eles não são professores, não são obrigados a ensinar nada para as crianças. Só vamos manter a rotina, a disciplina, para a criança ver que, mesmo que ela não consiga fazer certo, ela tentou, né? Ela está no processo. Com certeza, é o que a gente vem falando desde o início de todas as lives. O importante nesse momento é ter o bom senso, é ter tranquilidade, tentar agir aí na negociação, seja aí em relação empregador-empregado, consumidor-fornecedor, seja a relação pai-escola também, né? A gente tem que tentar manter essa relação de cordialidade, vamos tentar resolver o problema juntos e não colocar a culpa no outro, né? É o momento de todo mundo se ajudar pra gente resolver isso da melhor forma que for possível pra todo mundo, né? É isso aí. Nosso, nosso, nossa live foi que acho que daqui 2 minutos já estão derrubando a nossa live. Ai, Ale, eu gostaria de agradecer tanto pela oportunidade que você me deu, assim, te conhecer foi uma coisa Imagina. incrível para mim. Você aceitou o desafio, veio aqui, participou da nossa live, trouxe Eu que aí agradeço. temas realmente muito importantes, então agradeço de coração. Eu mando aqui um beijo para todo mundo que veio falar de você para mim, Ah, que e o pessoal legal. que assistiu, o pessoal que ainda vai assistir, que foi aluno dela, que sabe que ela é realmente essa luz, essa pessoa Ah, maravilhosa. gente. Sigam essa Obrigada. mulher, acompanhem o trabalho dela, porque o trabalho dela é incrível. Fiquem firmes nesse período de quarentena, tudo vai passar. Fique em casa quem puder ficar em casa. Quem não puder ficar em casa, tome todos os cuidados necessários. Uma hora isso vai passar e tudo vai voltar ao normal. Então, sem desespero, muita luz para todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que ficou, que assistiu. Obrigada também àqueles que foram assistir essa live que ficou gravada. Tenham boa noite para todos vocês. Eu vou me despedindo. Você quer mandar beijo para alguém especial aí que está assistindo a gente? Ah, eu vou mandar beijo para todo mundo que me assistiu, que acompanhou a nossa live. E entrem em contato, por favor, tá bom? Se quiser mandar foto de uma atividade, alguma coisa, lê, pelo amor de Deus, como é que eu faço com isso? Eu trabalho para isso, para poder atingir o maior número de pessoas possível, tá? Eu agradeço muito, Ingrid, o seu convite e pode me convidar todas as vezes que a gente tiver que arregaçar as mangas. Isso é comigo mesmo. É isso aí. É por isso que a gente tem você no nosso time da comissão, Oh, para engrandecer nosso trabalho. Eu tenho certeza que a gente ainda vai obrigada. ter muitos frutos. Eu que agradeço muito, viu? Então, beijinho, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima live. Quem quiser saber um pouquinho sobre as consequências jurídicas do Covid-19 no direito médico, fiquem aí quinta-feira à noite, às 20 horas. Temos mais um encontro. Opa, esse é Beijo, bom, tchau, hein? tchau. Tchau.